Neste vídeo, vamos estudar alguns problemas indecidíveis sobre gramática livre de contexto. O primeiro problema consiste em determinar se duas linguagens GLC são disjuntas. Nós vamos provar que esse problema é indecidível. Então, vamos entender o problema primeiro. Dada uma gramática livre de contexto G1 e dada uma outra gramática livre de contexto D2, o problema de decisão P consiste em determinar se a linguagem de G1, interseção com a linguagem de G2, é vazio. Então, nós podemos reduzir o problema de correspondência de Post a esse problema em mãos. Justamente nós vamos utilizar as gramáticas Gx e Gy vistas no vídeo anterior. Então, dada uma representação de um sistema de correspondência de Post, essa máquina redutora ela vai construir a representação das gramáticas Gx e Gy. E nós sabemos que um sistema de correspondência de Post ele possui soluções se e somente se a interseção dessas duas gramáticas, dessas duas linguagens, ela for disjuntas. Então, uma prova por contradição seria: suponha que exista um algoritmo para determinar se duas linguagens GLC são disjuntas, nós podemos reduzir o problema de correspondência de Post a partir de um sistema de correspondência, nós geramos as gramáticas Gx, Gy. Desse modo, se Gx e Gy for disjunto, então acontece que o problema de correspondência de Post não possui solução. Caso a linguagem de Gx e a linguagem de Gy não forem disjuntas, o problema de correspondência de Post possui solução. Então isso é um absurdo, pois nós já provamos que o problema de correspondência de Post ele é indecidível. Vamos então estudar um outro problema indecidível sobre gramática livre de contexto. O problema de decisão consiste em determinar se a linguagem gerada por uma gramática livre de contexto é igual a sigma estrela. Para mostrar que esse problema é indecidível, nós vamos reduzir o PCP para este problema. Porém, nessa redução, nós vamos construir uma gramática livre de contexto para essa linguagem. Bem, nós já vimos a linguagem gerada pela gramática Gx e a linguagem gerada pela gramática Gy. Apesar de não provarmos, existem sim gramáticas livres de contexto para o complemento dessas duas linguagens. Então, nós sabemos que a união de duas linguagens livres de contexto também é uma linguagem livre de contexto. Então, nessa redução, dada um sistema de correspondência de Post, nós vamos construir uma máquina redutora que, em primeiro lugar, vai construir o complemento dessa linguagem gerada por g de x, o complemento da linguagem gerada por gy e vai obter a união, gerando então essa linguagem. E vamos explorar uma propriedade bastante interessante dessa linguagem, que é justamente o fato de que, se essa linguagem for igual a sigma estrela, se e somente se o sistema de correspondência de Post ele não tem solução. Vamos entender por que isso. Nós sabemos que aqui nós temos o lado esquerdo, e se nós negarmos ambos os lados, vai ser equivalente a essa afirmação aqui, a essa igualdade. Então, sigma estrela, o complemento de sigma estrela vira vazio, e aqui nós negamos o lado esquerdo. Então, podemos aplicar De Morgan. E então temos que o complemento do complemento, nós removemos. O complemento da união seria a interseção. E aqui temos a linguagem gerada por Gy, que vai ser igual a vazio. E nós sabemos que, se a interseção dessas duas linguagens for igual a vazio, nós sabemos que o sistema de correspondência de Post em mãos, no caso, o sistema de correspondência de Post S, ele não tem solução. Então, com isso, nós podemos afirmar que, se S não tem solução, então essa linguagem será igual a sigma estrela. E se essa linguagem for igual a sigma estrela, então o sistema de correspondência de Post ele não tem solução, mostrando então que o problema de decisão de determinar se uma linguagem gerada por uma gramática livre de contexto G é igual a sigma estrela é justamente indecidível.
Aqui vamos ver mais um problema indecidível sobre gramática livre de contexto. Esse problema de decisão consiste em determinar se, dado uma gramática livre de contexto G, essa gramática é ambígua. Vamos mostrar que esse problema de decisão ele é indecidível. Para isso, vamos reduzir o PCP a este problema. Como seria então essa máquina redutora? Dado um sistema de correspondência de post S, essa máquina redutora construiria a seguinte gramática livre de contexto G. Teríamos três variáveis. Aqui nós teríamos o alfabeto de terminais, que é sigma, unido com os símbolos indexadores, conforme nós vimos nas gramáticas Gx e Gy, e teríamos as regras R de x, associada à gramática Gx, e as regras Ry, associada à gramática Gy. E então temos um conjunto com duas novas regras. A nova variável de partida P, ela pode gerar Px ou Py. Vamos entender o que está por trás disso. Vamos começar a pensar se suponha que o sistema de correspondência de post ele tem a solução. Então, se ele tem solução, nós sabemos que a interseção dessas duas linguagens, como está explícito aqui, é diferente de vazio. Então, isso quer dizer que nós podemos, a partir de Px, gerar uma palavra, e a partir de Py, nós podemos também gerar uma palavra, de modo que essas duas palavras sejam idênticas, sendo então uma solução para o problema de o sistema de correspondência de post. Mas observe que a nossa variável de partida agora é P, que possui regras P gerando Px ou P gerando Py. Então, dessa forma, se o sistema de correspondência de post ele possui solução, então, para uma dada solução que é gerada por Px, que também tem um correspondente igual em Py, nós teríamos mais de uma árvore de derivação para gerar. Como assim? Nós teríamos o seguinte cenário. A partir da variável de partida P, nós teríamos Px, e aqui teria uma outra derivação mais à esquerda, se você supuser, P gerando Py. Então, aqui daria continuidade, gerando a solução para o sistema de correspondência de post. E aqui você vai poder aplicar uma outra derivação mais à esquerda, gerando S, que esse S obtido por essa por essa derivação mais à esquerda é igual a esse outro S gerado também por meio de derivação mais à esquerda. Então, com isso, essa gramática seria ambígua, pois para uma dada solução, nós teríamos mais de uma árvore de derivação, ou mais de uma derivação mais à esquerda. Então, a gramática G ela é ambígua se e somente se o sistema de correspondência de post ele possui solução. Com isso, nós encerramos o nosso estudo sobre problemas indecidíveis sobre gramática livre de contexto. Muito obrigado.